Bom, eu vim em primeiro lugar agradecer o que já foi feito pela Câmara dos Deputados ao longo desses 2 anos, sob a liderança do deputado Arthur Lira. O ministro Padilha nos lembrava aqui que dos projetos estratégicos da área econômica foram 32 projetos aprovados. Estou falando de projetos estratégicos, com impacto direto na vida econômica do país. E trouxemos ao conhecimento agora do presidente Hugo Motta, que conviveu conosco também durante esses 2 anos como líder, e foi um líder de muito prestígio e de muita efetividade na condução dos trabalhos aqui internos, conseguiu conciliar com os demais líderes e junto à presidência da casa esse ritmo de produtividade. Trouxemos para ele uma pauta com 25 iniciativas, das quais 15 dependem ainda do Legislativo. 8 projetos que já estão tramitando e 7 projetos que serão encaminhados nas próximas semanas para cá. São projetos também estratégicos, nós estamos falando de projetos que vão ter impacto em algum mercado, em algum setor da economia importante. Eu vim aqui agradecendo o que já foi feito e dando conta do impacto que projetos já aprovados, né, a repercussão que já tiveram no mercado. Falava do mercado de venda de veículos, por exemplo, o mercado de venda de imóveis, que teve um impacto muito importante do mercado da lei de marco de garantias, né? E poderia citar aqui extensamente vários projetos que já modificaram setores importantes da economia. Então, da mesma maneira que fizemos com esses 32 projetos, nós pretendemos fazer com esses 15, que nós estamos propondo votar, se tudo der certo, né, nesse próximo biênio, mas lembrando que o ano que vem é ano de eleição e, portanto, nós vamos tentar mobilizar toda a equipe da Fazenda, do Planejamento da Casa Civil, da SRI, para estar à disposição dos relatores a serem designados, quando for o caso, para que nós possamos avançar de forma mais transparente possível, dando satisfação à opinião pública do que está em jogo e de como isso pode ajudar a alavancar os negócios no Brasil, nos colocar à disposição de toda a casa para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Vejo na figura do deputado Hugo Motta uma liderança extraordinária que o Brasil já conhecia e passa a conhecer melhor agora num cargo tão importante. Acompanhei o seu mandato até aqui, aliás o 4º, e tenho a satisfação de dizer que a relação entre nós ao longo desses últimos 2 anos não poderia ser melhor. Estendo isso aos líderes que frequentaram o Ministério da Fazenda, como é o caso do deputado Brito, do deputado Isnaldo, do deputado do Dr. Luizinho, obviamente que nosso querido deputado Guimarães, que frequentaram a Fazenda e azeitaram a relação, porque a comunicação ficou muito mais fácil, muito mais efetiva, e isso permitiu fazer com que a agenda econômica evoluísse. Vocês vão receber pelas mãos do Chico Prado o mesmo documento que eu entreguei para o presidente, já foi encaminhado, para que vocês possam também dar transparência e nós possamos fazer o acompanhamento, inclusive a sociedade acompanhar, os setores afetados acompanhar, para que o resultado final das votações seja a expressão do que o país precisa e do que o país quer. Quais são as prioridades que o senhor apresenta esses 15 projetos, né? Tem alguma prioridade, aquela prioridade zero? Seria o imposto de renda? Qual seria? Não, você tem projetos de grande repercussão, né? Você tem o projeto, obviamente que a reforma da renda é um projeto muito importante. Você tem a questão do devedor contumaz, que está em fase adiantada de conciliação em torno de um texto. Você tem a lei de falências, que está já no Senado, votado pela Câmara, mas há ajustes importantes a serem feitos para que nós possamos eventualmente sancioná-lo, dando mais garantia para os credores que hoje recebem pouco das massas falidas e garantindo o crédito, a eficácia na recuperação de crédito. Se diminui o spread, como aconteceu com várias leis já aprovadas pelo Legislativo. Enfim, são coisas que
Muitas vezes para o leigo, isso não afeta diretamente a sua vida, mas eu estou afirmando categoricamente. Quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Nunca vai haver uma bala de prata. Mesmo a reforma tributária, com toda a sua grandeza, ela tem a repercussão no PIB, mas diluída no tempo. Então, é tijolinho por tijolinho que nós vamos construir uma economia mais robusta. Quero... impacto da reforma do imposto de renda? Tem, sim. Não, nenhuma renúncia fiscal no Brasil pode ser feita sem compensação. Mas qual? O presidente vai anunciar quando ele achar conveniente. Mas já tem desenhado, sei que o senhor não pode falar antes do presidente, mas já tem então essa compensação, já está desenhado ou isso ainda vai ser estabelecido pela equipe econômica? Nós terminamos o desenho. Os super salários estão nesse desenho? E o desenho então da compensação já está estabelecido, é isso? Não pode só Isso. Pode deixar certinho. Eu só não vou adiantar porque não tenho autorização do Planalto ainda para isso, mas assim que... Isso está na mão já do presidente Hugo Mota, então? Não. O projeto de lei não. Quando que vai chegar? A gente tem uma previsão? Agora começa uma tramitação formal, né? Então, isso vai acabar vindo nas próximas semanas para cá. Mas ainda em fevereiro, março? Eu não posso te responder por uma... Ministro. Vou passar a palavra Para votar. Deixa eu... Só lembrando o seguinte, essa é uma reforma que nós queremos que tramite com a cautela devida e com a transparência devida. Como é uma coisa muito importante, tanto quanto foi a reforma do imposto sobre consumo, foi uma coisa muito discutida, essa é mais simples porque não exige emenda constitucional, não exige lei complementar, é uma lei mais simples desse ponto de vista, mas tem um impacto econômico relevante para todo o país. E nós não estamos, como isso passa a ter vigência no 1º de janeiro do ano que vem, a Câmara e o Senado têm que ter o tempo devido para analisar. Nós mesmos nos debruçamos sobre essa matéria durante mais de um ano na Fazenda, depois da promulgação da emenda constitucional da reforma sobre consumo. Não é uma coisa simples de ser votada, é uma coisa que vai exigir debate. E o presidente Lula... A compensação vai mudar, então. Isso é uma definição. Em relação ao que já tinha sido apresentado ali no final do ano passado. Nós não apresentamos nada no final do ano passado. Teve a compensação acima dos R$50.000, a parte Não. Os parâmetros que foram utilizados naquele anúncio foram mantidos, mas, conforme eu anunciei ainda no ano passado, tinha uma correção que eu encomendei, que o presidente Lula concordou, e por isso que houve esse delay no encaminhamento, porque eu queria ter segurança de que não ia haver injustiça de forma nenhuma. Obviamente que o Congresso também pode corrigir, não é disso que se trata, mas quanto mais redondo vier o projeto para cá, mais fácil vai ser ele ser assinado. Obrigado. Eu não vou mais falar sobre esse assunto além do que eu já falei. Eu vou pedir aqui a compreensão. Eu vou pedir a compreensão aqui dos queridos jornalistas para aqui rapidamente trazer a posição nossa, da presidência da Casa e também do Colégio de Líderes. Primeiro, de termos, ministro, uma postura colaborativa. Nós aqui reconhecemos o papel importante que Vossa Excelência cumpre para o país. Nós já temos, aí ao longo desses 2 anos, uma parceria de trabalho, que foi aqui liderada pelo presidente Arthur Lira e apoiada por nós, líderes então à época, que praticamente ajudamos a aprovar quase toda a agenda econômica enviada pelo governo. Fiz questão de reafirmar isso há pouco na reunião que tivemos, que conduzindo a presidência da Casa, a postura será a mesma. Nós teremos uma relação de lealdade não diria à agenda do governo, mas lealdade ao país. Lealdade de poder sempre, com muita franqueza, dizer o posicionamento que essa Casa tem sobre determinado tema. Nós ouviremos sempre o nosso Colégio de Líderes, dividiremos sempre essas responsabilidades e também não seremos nunca um presidente que estará
criando algum fantasma, algum obstáculo, sem que ele verdadeiramente exista. Saiba que nós temos todo o intuito, todo o espírito de ajudar nessa agenda, porque é uma agenda de país. O Brasil tem um grande desafio econômico para o ano 2025 e nada melhor do que essa cooperação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que a agenda aqui seja priorizada e possamos entregar o melhor para a sociedade brasileira. Conte conosco, vamos em frente, vamos ao trabalho. Muito obrigado pela visita.